Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast, o podcast do professor Alberto Claro. Ouça aqui e me siga nas redes sociais, me ache por lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender sobre o que é administração, comunicação e marketing, ou melhor, tudo isso junto. Vamos lá? Vamos juntos? Bora lá! Olá, vamos falar como elaborar um projeto de pesquisa científica. Então, nesse material, vídeo, podcast, o post lá no meu site www.albertoclaro.com, eu vou tentar explicar para vocês como que vocês podem fazer isso, os passos, e ao final eu mostro que é um mapa mental que vocês podem utilizar aí para o trabalho de vocês, tá bom? Vamos começar então um pouquinho tentando entender o que é um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa científica é um esforço, né, extremamente focado em método, em sistematização, para a gente possa obter novos conhecimentos através de uso de métodos científicos. Ele envolve a identificação de uma questão ou problema, né, ou a tua pergunta de pesquisa, a formulação de hipóteses, a coleta e a análise de dados que você coletou durante a pesquisa, e também a interpretação e a comunicação desses resultados, por meio da comunicação científica ou divulgação científica. Bom, mas antes de você começar a escrever um projeto de pesquisa, é importante você planejar essa sua pesquisa. E eu tenho um outro post lá no site que fala sobre isso, para dar uma olhadinha lá, que pode te ajudar. Bom, um projeto de pesquisa ele começa geralmente com uma pergunta de pesquisa, um problema, ou uma hipótese, uma situação que você quer testar, e em seguida você vai para uma coleta cuidadosa de dados num campo, ou junto a uma população, ou junto a uma documentação, por exemplo, e aí você, após a análise desses dados, tenta responder a essa pergunta inicial de pesquisa, ou testar ou confirmar as suas hipóteses. Bom, esses projetos de pesquisas podem ser conduzidos em uma variedade de campos de conhecimento, como ciência, medicina, negócios, ciências do mar, humanidades, ou mesmo de forma interdisciplinar, aglutinando várias áreas de conhecimento aí no seu projeto. Bom, como eu falei, ao final vou falar um pouquinho sobre um mapa mental que ele mostra como você pode distribuir esse projeto de pesquisa em várias etapas, em várias fases. Bom, qual a finalidade de um projeto de pesquisa? Ele tem como finalidade principal, óbvio, produzir novos conhecimentos através de uso de métodos científicos sólidos e rigorosos. Isso inclui identificar questões ou problemas, formular hipóteses, além de coletar e analisar dados, interpretando esses dados e apresentando esses dados para a sociedade. Mas o objetivo é produzir um conhecimento robusto e generalizável, ou seja, aplicável, que possa ser usado para informar a tomar decisão e dar base também para outras futuras pesquisas. O projeto de pesquisa científica também segue princípios éticos, garantindo a proteção assim dos participantes e a transparência da coleta e análise de dados. Também vou falar um pouquinho de ética em outro post lá no meu site. Bom, mas quais são as etapas aí de um projeto de pesquisa? Bom, há várias etapas, vários passos que você tem que seguir para poder elaborar isso aí. Eu vou explicar com mais detalhadamente daqui a pouquinho. Mas vamos começar com algumas explicações sobre isso. Primeiro, um projeto de pesquisa deve seguir um processo. Tem começo, meio e fim. Começa com a definição problemática, com a revisão da literatura existente, para você entender lacunas de conhecimento e também estabelecer uma relação contextual entre a pesquisa e a realidade, a necessidade da sociedade, a necessidade das pessoas ou a solução de uma determinada dor que aquele público ou aquele local, aquela empresa, organização, aquela cidade, aquele país precisam solucionar. Em seguida, você então estabelece a pergunta de pesquisa para ser respondida e vai para a coleta de dados, né? Antes de ir para a coleta de dados, você precisa,
obviamente, estabelecer um método de pesquisa. Tá? Então, existem vários métodos para você coletar dados, vocês devem verificar a literatura sobre metodologia da pesquisa científica mais adequada à sua área de conhecimento para poder fazer a definição, o caminho, a estrutura metodológica do seu trabalho. Eu, mais à frente, devo produzir algum material para vocês sobre isso, mas há diversos livros, materiais, bases de dados que podem ajudar nesse momento a entender isso aí. Após a definição do método, você vai para a coleta de dados, né, que é realizada com extremo rigor, né, você precisa realmente ter uma preocupação com o rigor dessa coleta, usando técnicas apropriadas, e logo após, então, depois você passa para a análise de dados, que pode ser usando técnicas estatísticas, como qualquer outra técnica mais adequada, usando técnicas qualitativas, análise de discurso, análise de conteúdo, por aí vai. Tá? Você pode fazer isso por meio, essa coleta, você pode fazer por meio de entrevistas, questionários, experimentos, observações, registros e outras técnicas que podem ser aí definidas por você. Isso pode incluir também aplicar técnicas estatísticas para testar hipóteses ou interpretar e codificar dados qualitativos. Depois de analisados, esses dados, esses resultados, são interpretados e usados para responder a pergunta de pesquisa ou testar a sua hipótese inicial. E, normalmente, você também faz uma relação com a teoria que você encontrou lá no início da sua pesquisa. Bom, esses resultados, né, a última etapa, são geralmente comunicados através de artigos científicos ou relatórios, ou participação em congressos, papers e tudo mais. Você também pode fazer a divulgação científica dos seus resultados por meio das redes sociais aí na internet, que é um tema que eu ainda vou trabalhar também nas próximas semanas com vocês por aqui. Bom, como se classifica um projeto de pesquisa? É importante notar que os projetos de pesquisa podem ser classificados de acordo com seus objetivos e métodos escolhidos. Né? Por exemplo, pesquisas exploratórias são usadas para obter uma compreensão geral de um determinado assunto. Eu quero saber por que o sol esquenta a minha pele. Então, eu vou explorar o assunto, apesar disso já ser definido, né, cientificamente, mas eu estou supondo aqui, eu vou explorar as possibilidades e verificar o motivo de por que a minha pele esquenta sob os raios solares. Né? Então, essa pesquisa exploratória é usada, né, para obter uma compreensão geral de um assunto, enquanto pesquisas descritivas são usadas para descrever as características de uma população ou de um fenômeno. Por outro lado, pesquisas explicativas buscam entender as causas de um fenômeno e as pesquisas preditivas buscam prever futuros eventos na realidade. Bom, outra preocupação que não é menor, é extremamente maior em pesquisa, é a ética. A ética em um projeto de pesquisa é fundamental porque esse projeto deve seguir vários princípios, garantindo assim a proteção dos participantes e a transparência da coleta e análise dos dados. Normalmente, quando se envolvem seres humanos, né, os projetos devem ser cadastrados na plataforma Brasil e passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa da sua instituição, como é o caso aqui na Unifesp, onde qualquer projeto que a gente faça envolvendo seres humanos precisa dessa aprovação. E quando não usa seres humanos, simplesmente a gente precisa fazer uma declaração do não envolvimento disso, inclusive animais também. É que nós aqui nas ciências sociais aplicadas, principalmente na administração, a gente não costuma utilizar animais em pesquisa, então ele passa a ter uma importância um pouco menor na hora da gente definir a ética do nosso projeto. Mas quando envolve seres humanos, envolve questões como LGPD, por exemplo, é fundamental a gente ter essa preocupação. Inclusive lá no site também tem um post que fala só sobre ética em pesquisa, depois você vai dar uma pesquisada lá, vai conseguir encontrar esse material. Bom, depois disso tudo conversado, né, eu queria passar para vocês quais são os itens obrigatórios de um projeto de pesquisa. Ele começa com o título, obviamente, né, onde você define de forma concisa e descritiva o que é refletido em termos de objetivo da sua pesquisa. Você escreve um resumo breve, geralmente 1 ou 2 páginas no seu projeto, ou menos ainda, às vezes
tem instituição que exige no máximo 500 palavras, 300 palavras, né? Uma forte concisão nesse resumo, que fornece uma visão geral da pesquisa, incluindo o objetivo geral específico, as hipóteses, método e principais resultados esperados. Como se trata de um projeto, você ainda não tem os resultados, mas você supõe encontrar determinados resultados aí para o seu futuro. Normalmente, o resumo é a última etapa a ser feita, porque você já tem todos os elementos para poder escrever o seu trabalho. Logo abaixo dos resumos, nós temos os descritores ou palavras-chave, que são os principais tópicos que podem ser utilizados em uma busca e representam o foco de trabalho de pesquisa, de 3 a 5 palavras no máximo. Tá? Bom, começamos a introdução do trabalho, que também, parecido com o resumo, mas de uma forma mais ampla, é uma descrição detalhada do contexto e dos objetivos de pesquisa, inclui uma pequena revisão da literatura existente, nas principais bases teóricas que você vai utilizar, os principais clássicos, autores, trabalhos seminais, o estado da arte de uma forma sucinta sobre aquele tema em termos de bibliografia. E também justifica a necessidade da escolha desse tema ou desse problema de pesquisa para você poder ir adiante. Eu sugiro utilizar de 1 a 2 páginas, não mais que isso também. Começamos propriamente a revisão literatura, né? Aí você já aprofunda as leituras iniciais sobre o teu texto. É lógico que você, no decorrer do teu projeto, vai ler mais, vai buscar mais bases, né? Você pode utilizar, por exemplo, métodos bibliométricos para fazer isso, técnicas de bibliometria, mas essa aí é a construção da sua base teórica, né? Ela acaba preenchendo lacunas de entendimento sobre aquele assunto e você acaba identificando áreas que não estão cobertas aí pela ciência. E aí pode ser uma boa oportunidade também para você enveredar. Utilize de 4 a 5 páginas por aí, que não precisa mais que isso. Apesar que tem umas áreas aqui no Brasil que elas acabam fazendo uma redação lá na caprina, ficam ali mastigando os autores o tempo inteiro e acabam, às vezes, patinando nessa parte. Então, a gente precisa também ser objetivo nesse processo. Trabalhamos as hipóteses ou perguntas de pesquisa, né? Uma declaração clara e específica de onde você quer chegar, o que você quer testar, o que você quer investigar, e deve ser formulada em forma de questão, extraída, obviamente, dos teus objetivos de pesquisa iniciais. O outro item obrigatório de um projeto de pesquisa é justamente o método, onde você faz uma descrição detalhada de como você vai fazer a pesquisa, incluindo aí o campo de observação, por exemplo, locais e sujeitos a serem pesquisados, critérios de seleção, qual a proporção, a amostragem, a técnica de coleta de dados, você pode usar entrevista estruturada via formulário, semi-estruturada via roteiro, questionário com perguntas fechadas ou abertas, semi-abertas, encadeadas ou com escala. Você pode utilizar também análise de documentos ou fazer observações simples e participantes, né? Ou seja, você tem uma gama muito grande aí de espectros metodológicos para você utilizar. E lá no meu mapa mental eu consigo dar uma explorada nisso aí e dar um certo caminho, um certo norte para você poder seguir adiante. Tá? Define instrumentos de coleta de dados, roteiro, formulário, questionário e também as técnicas de análise, né? Um tratamento mais qualitativo desses dados ou uma análise mais descritiva, inferencial desses dados aí que você pode utilizar usando estatística. Você pode usar também análise de discurso, análise de conteúdo, fazer um estudo de caso simples, múltiplo, ou seja, há muitas possibilidades, há outras técnicas metodológicas que você pode usar, como pesquisação, survey, etnografia, não faltam opções para você poder se identificar. Mas para isso você precisa conversar com o seu orientador ou aprofundar um pouco a leitura sobre métodos de pesquisa. Né? No relatório, que pode ser o seu TCC, dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, o seu relatório de estágio pós-doutoral, ou ao relatório que você tem que entregar para uma agência de fomento, ou finalmente o artigo publicado, que é o nosso grande objetivo final de qualquer pesquisador, você também precisa apresentar a forma como que você fez a análise dos dados. Então, utilize aí umas 2 páginas a 3 páginas para apresentar o método e depois o relatório inclua mais de 4 a 5 ou 6 páginas para a apresentação e análise dos dados. Tá?
Saiba a diferença, então, entre projeto e relatório, né? Projeto eu planejo o que eu vou fazer, relatório eu apresento o que eu fiz. São os meus resultados, tá? Cronograma, as pessoas às vezes não fazem um cronograma, não pensam no cronograma. O cronograma detalhado inclui os principais marcos da tua pesquisa, no tempo, por exemplo, começo hoje, por exemplo, a CAPES exige 24 meses para você defender o seu mestrado, ou 48 meses para o seu doutorado. Agências dão prazos específicos para o término daquele projeto, então você precisa saber isso e construir no tempo, o que é o teu cronograma. Orçamento, se você envolver equipamentos de laboratório, alguns insumos, softwares, equipamentos específicos, uma viagem, uma participação em congresso, qualquer coisa, você precisa descrever isso no teu projeto de pesquisa também. As referências ao final, ou seja, todos os materiais, todos os conteúdos que você utilizou, você faz aí aquela relação final, você vai citando ao longo do texto, obviamente, do projeto, e ao final você faz a referência, usando para isso as normas ou ABNT, ou APA, ou aquela que a sua instituição obrigar. No Brasil, normalmente é a ABNT, os periódicos passam a ser a ABNT ou APA, e aí você tem que fazer essa adequação. Eu uso alguns gerenciadores de referência, como por exemplo o Mendeley, para poder me ajudar aí a trabalhar isso. Mas você tem o More, uma ferramenta mais simples, para simplesmente construir de forma mais rápida e correta essas referências. E ao final você tem os anexos e apêndices, né, onde você pode adicionar materiais que não têm assim, a necessidade de estarem ao longo do teu projeto, simplesmente estão ali apresentados, mas para uma informação mais profunda, tá? Então você coloca isso ao final do seu trabalho. Lá no meu site eu tenho vários modelos, inclusive os da Unifesp, da FAPESP, e de outras instituições que eu acho interessantes para você poder pesquisar. Então, vá lá no albertoclaro.com e dê uma olhadinha nisso aí. Aliás, para cada item desses do projeto que eu acabei de falar, eu tenho um post explicativo. Então, também você pode fazer a busca lá e encontrar. O mapa mental, que eu vou fazer depois um videozinho só com ele, né? Ele está à disposição também lá nesse post sobre como construir um projeto de pesquisa científica. Você pode ir lá, tem um linkzinho para o mapa mental e você pode utilizar também. Aqui no descritivo, tanto desse podcast ou vídeo, você vai encontrar o link para esse post, então fica muito mais fácil você ir direto para esses materiais. Espero ter contribuído com você falando sobre justamente como construir um projeto de pesquisa científica. Espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje. Siga por aqui, continue. Em breve eu mando mais um episódio para você. Compartilhe, comente e mande suas sugestões. Até a próxima!